António, está a ouvir? Estou. Tudo em ordem. Temos que esperar um bocadinho porque nós acabámos a outra reunião um bocado tarde, de maneira que esperar que as pessoas cheguem. Está bem. Antes de mim ainda será a Fernanda, não é? Pois não, ainda apresentamos aquilo dos ventiladores primeiro. Está bem. Está bem. Depois é logo Está bem. o livro, a Fernanda e o seu. Mas isso, eu acho que no máximo uma hora está tudo despachado. Está bem, está bem. Eu estou aqui atento. Ok, ótimo. Vou buscar a minha água. A doutora Madalena está em Cabo Verde, não é? Não tem som, não tem som. Não tem o seu som. Ok. Sim, estou em Cabo Verde, mais precisamente na Ilha de São Vicente. Ok. Mindelo. E aí, no Mindelo, não é? Mindelo. E aí, a questão da pandemia ainda está muito forte ou já está Nos últimos dias voltou a aumentar. a aumentar? E há vacinação? Ou... A vacina está de vento em pouco, está, a vacinação está. Muita gente já foi vacinada, estamos nesse processo. Se calhar, precisamente por causa da vacinação, as pessoas estão a relaxar. A relaxar um pouco, talvez por isso também tenha havido um aumento nos últimos dias. Mas pronto, isto é um processo, não é? Temos que ir. E lá em Macau, você já não tem relato? Aqui praticamente não há, nunca houve, não é? Exceto no princípio. Praticamente nunca houve, sim. Pois, mas o problema é a abertura a outros locais, não é? Portanto, Macau está muito fechado. Está muito fechado, sim. Praticamente ninguém entra aqui, não é? Que não venha... E é precisamente por isso é que vocês estão como estão, não é? Pois. Pois. Qualquer pessoa para vir para cá tem que fazer uma quarentena de 21 ou mais dias, não é? Depois de lá chegar. Sim, depois daqui... Conseguir lá chegar. Pois, se conseguir lá chegar, não é? Isso, conseguir lá chegar, exatamente. Conseguir lá chegar. Uhum. Pois é. Mas de resto, há mais de um ano e quase meio que não há aqui casos nenhuns. Houve aqui só um caso em agosto, uma aluna que foi a uma escola na China com intercâmbio e depois acho que lá em contacto com umas pessoas, mas nem sequer tiveram o vírus, mas estiveram isoladas e toda a população de Macau teve que ser testada, mas não havia problema nenhum. Isso é ótimo. Mas pronto, mas o nível de vacinação, apesar de haver vacinas para todos, sim, ainda só há cerca de 40% de pessoas que têm as 2 doses da vacina. Uhum. Por isso é que as coisas ainda estão a ser um bocado fechadas, mas espero que isso agora melhore, não é? Sim. E o professor Rui tem estado bem de saúde, não é? Não teve mais problemas? Sim, não, tudo ok. Ok, felizmente. Muito obrigado. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui de novo ligados. Eu tinha mandado também este link ao professor Ferrão. Não sei se ele disse que se ia ligar, mas ele não. Depois mandou-me um e-mail. Creio que ele tem uma atividade. Pois, uma coisa qualquer, mas eu ia só ver aqui o que é que ele disse no e-mail. Disse que vai se ligar à 1 hora do Maputo.
Portanto, ele diz que está, que se liga que horas é que são agora no Maputo? Maputo deve ser umas 3h10, ou o quê? 15h10, por aí, não é, professora presidente? Ele disse que entraria às 13 horas, não é? É às 13 horas de Maputo. 13? Às 13 acho que já foi, não é? Já, porque em Cabo Verde já são 12h10. E em Moçambique são mais quantas horas? 2 horas ou 3? Aí mais 3. Angola mais 2, não? Não, mais uma, em relação a Portugal, a Lisboa. E, portanto, mais 3 em relação a Cabo Verde, o que significa 15h10. 15h10 lá. É. Exato, Maputo, 15 horas. Eu vou-lhe mandar aqui uma mensagem. Eu mandei-lhe uma mensagem, não sei se ele irá ligar. Esperamos mais um bocadinho, não é? Não tem som, não tem som. Não tem som. Sim, professor, eu tenho tempo, estou disponível, não há qualquer problema. Está bem, está bem. Depois eu também, para ver Sim. aqui. Portanto, nossa ideia seria esta sessão, falar um bocadinho dos ventiladores e depois, logo a seguir, falar sobre as 2 obras que vão ser lançadas aqui pela Universidade de Macau. Uhum. Aliás, temos connosco aqui o professor António Saldanha, que é professor, que é professor de História da Universidade de Lisboa e também é aqui professor de História na Universidade, professor catedrático de História aqui na Universidade de Macau. E foi ele que elaborou uma dessas obras e que nós já enviámos para a sede da ULP e que tem lá o logo da associação e também dos 40 anos da Universidade de Macau e que já podem ser distribuídos por todo o mundo, não é? Esse é um livro. E o outro será apresentado pela professora Fernanda Costa, que também é professora catedrática na Universidade de Lisboa e foi aqui professora na Universidade de Macau, e que é um trabalho que ela fez aqui. Eu queria só, o professor Rui Martins, deixa-me só cumprimentar o professor Saldanha, que é meu distinto colega da Os meus colegas, tenho muito gosto em vê-la, depois da nossa memorável visita a Timor. Muito obrigada, tenho muito gosto em revê-lo. Eu queria dizer ao professor Rui Martins que nós ainda não conseguimos alfandegar essa obra, temos tudo, já sabemos que está em Portugal, mas ainda falta desalfandegar a parte. Mas agora é uma questão de meia dúzia de dias, suponho eu, e esperar um bocadinho para divulgar as 2, a obra do professor Saldanha e a obra da professora Fernanda. Eu já a exibi aqui, é o tipo de exibicionismo saudável, que não é uma ilusão, é um problema das alfândegas portuguesas, os livros existem, devidamente marcados. Temos a honra de ter aí o nosso logo na sua obra. Não, a honra é para mim, é da Universidade, é do professor Rui Martins, isto é de todos, no fundo. Exato. E diz respeito a todos. Eu não sei se quer começar, apesar de não estarem muitas pessoas, mas nós estamos a gravar isto, não é? Portanto, vai ficar
no histórico da OLP depois, porque eu enviei isso para aí, não é? Acha que comecemos? Podemos então começar com os ventiladores? Sim, o professor Ferreira ainda não chegou, não é? Pois, eu não sei, eu já lhe mandei uma mensagem. Mas, ele já me respondeu agora. Deixa cá ver. Não me responde. Ele apareceu ali na Aliança das Bibliotecas. Lá assinar aquilo, mas agora tem uma visita de uns ministros. Não sei se ele está aqui. Pode ter havido. Mas podemos começar. Eu creio que eles tenham. Podemos começar e eu falo um bocadinho, a introduzir o assunto, e depois o professor Orlando pode falar um pouco sobre a situação em Angola, e também eu posso falar um bocado sobre a situação no Maputo, se o professor Ferrão não chegar, porque eu sei mais ou menos o que é que está a acontecer lá, está bem? Pode ser? Não sei se está a ouvir. Professor Orlando, está a ouvir bem? Não. Eu sou o professor também já. Não está a ouvir? Estou a ouvir bem. Está a ouvir bem? Portanto, acha que posso... Sim, eu estou a ouvir bem. Posso começar a apresentar o projeto dos ventiladores? É uma pena o professor não estar presente. Pois é. Sim, porque o professor Rui Martins tem um programa a cumprir, não é? Pois. Mas ele, quer dizer, ele sabe. Eu disse-lhe... Depende do professor Rui Martins. Eu tenho tempo. Se acha que devemos começar agora, podemos começar. Pelo contrário, se achar que o professor Jorge Ferrão, devemos aguardar o professor Jorge Ferrão, também podemos fazê-lo. Depende do calendário em termos de tempo do professor. Eu acho que podemos começar, porque isto depois aqui em Macau também fica um bocado tarde. E portanto, acho que é melhor começarmos, está bem? Ok. Porque eu creio que o professor Ferrão deve estar preso lá com os ministros. Portanto, relativamente a esta questão do projeto dos ventiladores, isto foi uma ideia que surgiu o ano passado, no âmbito da pandemia, e que aqui a Universidade de Macau, junto com uma das instituições que é uma instituição de interface, que é o Instituto de Desenvolvimento de Qualidade de Macau, nós desenvolvemos aqui um protótipo original de ventilador ao longo de cerca de 3 a 4 meses, e que a ideia seria doar, quer para Maputo, quer para o Lubango, para servir as populações nesses locais no caso da pandemia. Mas a ideia não era só desenvolver um ventilador prático, era também tentar ter uma certa transferência de tecnologia entre a Universidade de Macau e as universidades no Lubango e no Maputo. E nesse sentido, enviámos 2 protótipos para cada um dos locais. O transporte, numa altura da pandemia, foi complicado. Fizemos aqui uma cerimónia. Eu tenho aqui um PowerPoint que acho que posso partilhar.
PowerPoint em que temos aqui, a ver se eu consigo fazer aqui um share do ecrã. Opa. Não sei se conseguem ver. Está no outro. Não sei se conseguem ver este PowerPoint. Estamos a ver. Está só, E, portanto, só aqui neste PowerPoint, basicamente temos a cerimónia em que fizemos a entrega dos ventiladores aos cônsulos de Angola e de Moçambique, aqui em Macau. Uma cerimónia com o nosso reitor e também com o presidente do Instituto de Desenvolvimento e Qualidade. E posteriormente foram enviados para o Maputo e para o Lubango, e aqui temos duas imagens, uma do lado esquerdo, em baixo, que tivemos várias reuniões Zoom com a Universidade Pedagógica de Maputo. Consegue ver aqui o professor Jorge Ferrão e um dos seus colegas na Universidade de Maputo, e também aqui uma sessão de Zoom com a Universidade de Mandume, com o reitor Orlando da Mata aqui, e com os meus colegas no IDQ Macau, e também com os colegas que estão a fazer o desenvolvimento na Universidade de Mandume. O que eu posso dizer neste momento é que em Moçambique a equipa local já investigou o ventilador, mas agora, para que o ventilador seja utilizado e para que eles possam desenvolver novos ventiladores, estamos na fase de certificação médica do equipamento. Nós temos dado todos os parâmetros que têm sido requisitados pela Universidade Pedagógica de Maputo e pelo Governo de Maputo para se certificar medicamente o equipamento, e eu creio que dentro de relativamente pouco tempo vamos ter essa certificação médica. Com essa certificação médica será possível utilizar o ventilador no hospital, mas será também possível aos colegas localmente fazerem o desenvolvimento de novos protótipos. Eles já estão bem dentro do equipamento, do seu funcionamento, e inclusive propuseram algumas alterações que irão beneficiar a utilização do ventilador, como a ligação a oxigênio e outros, de maneira que as coisas estão bem encaminhadas lá para a certificação e também para o desenvolvimento futuro, que irá implicar provavelmente nós fornecermos algumas peças aqui de Macau, mas eles creio que terão a capacidade de desenvolver mais protótipos locais. Eles estavam a pensar produzir entre 100 a 200 a partir deste, não é? Mas aí temos que analisar a questão das peças, como é que isto se vai proceder, mas as coisas estão a correr bem. Quanto ao Lubango, provavelmente o professor Orlando saberá mais, tanto quanto a informação que eu tenho é que estão neste momento a estudar o software ainda, não é? Ok, professor, caros colegas, sobre a situação no Lubango, de facto, há um atraso significativo em relação a Moçambique. Primeiro, devido à própria pandemia da Covid, nós estivemos encerrados durante muito tempo. E depois, que eu considero, que nós todos consideramos um azar, um grande azar, foi a morte do pai do coordenador do projeto. Faleceu, não sei se o professor Rui Martins tem esta notícia, esta informação. Não tem, não é? Não tenho, por acaso não tenho. Não. O pai do professor Baú, que é o coordenador do projeto, faleceu de Covid. Isto veio alterar o cronograma de atividades que eles tinham programado. Mas, de facto, estão neste momento a proceder ao estudo de software
receberam do grupo de Macau, Instituto de Qualidade de Desenvolvimento, e, se não me falha a memória, eles agendaram um novo encontro para os próximos dias. Vai. Porque o óbito do pai do professor Baú praticamente está encerrado e haverá continuidade também do projeto. Para além de que, a partir de princípios de outubro, nós iremos reiniciar as nossas atividades letivas, acadêmicas. Não é? O ano letivo começa agora em outubro, e o Instituto Politécnico da Huila, que é responsável por este projeto, irá reiniciar as suas atividades. Porque nós temos duas componentes. Uma temos duas unidades orgânicas envolvidas neste projeto, que é o Instituto Politécnico do Lubango, não é? E outra a Faculdade de Medicina. De maneiras que nós vamos ter que aguardar por mais informações relacionadas ao estado de desenvolvimento do projeto, professor Rui Martins. Pois, quer dizer, estas coisas, quando se quer fazer alguma coisa, isto leva sempre o seu tempo, não é? Mas eu acho que o importante foi, primeiro, o desenvolvimento local e original, porque o produto não existia, não é? Fizemos isto do zero, e isso por um lado. Por outro lado, os contactos feitos aí com Angola e Moçambique e o envio do equipamento para os dois locais. E agora segue-se esta fase de desenvolvimento local, desenvolvimento e certificação local, que também irá levar algum tempo. Mas o que é importante é também a transferência deste know-how aqui de Macau quer para Angola, quer para Moçambique, não é? E eu acho que, quer num lado, quer no outro, as coisas estão a correr bem e os equipamentos estão a ser conhecidos pelas pessoas qualificadas para isso, quer em Maputo e quer no Lubango, e portanto nós temos aqui a nossa equipa que poderá estar sempre em contacto com a vossa para continuarmos a desenvolver isto, e isto leva tempo, não é? Mas algo interessante, professor Rui Martins, é que teve um grande impacto, porque é uma experiência nova. Pelo menos a nível da minha instituição, a nível do instituto, ou do nosso instituto, teve um grande impacto. Porque não só... Ok? Pode continuar, professor. Não, pois, e eu acho que em Maputo também, porque os colegas, após uma fase inicial em que tiveram tinham algum desconhecimento sobre o equipamento e sobre o que é que era, agora estão perfeitamente a dominar o equipamento e estão muito interessados no seu desenvolvimento local e na sua certificação. E, portanto, creio que em Maputo também está a ter muito interesse, não é? E a nossa ideia era precisamente essa, não é? Despertar o interesse e estabelecer a ligação. Claro que a nossa ideia era ir aí, não é? Instalar o equipamento e fazer os desenvolvimentos e o treino dos colegas localmente, mas isso ainda não pode ser feito devido ao Covid, mas eu espero que numa fase seguinte se possa fazer isso, provavelmente para o ano, talvez já, não é? Ok. Sim, ok. Em princípio, sobre o ventilador. Em princípio, a informação era esta. Não sei se há mais alguma questão. Não, em princípio eu não tenho. Não tenho. Portanto, poderíamos passar talvez à segunda parte, que é das duas obras, não é? Nós temos aqui, a ideia era ter o professor Saldanha
e a professora Fernanda Costa, mas ela ainda não está ligada, não é? Portanto, eu se calhar pediria ao professor Saldanha para fazer uma pequena apresentação sobre a sua obra. Gostava de dizer que estes 2 livros foram publicados aqui pela Universidade de Macau. Um já foi o ano passado, mas este do professor António Saldanha foi publicado este ano e é um projeto muito antigo aqui na Universidade e ele irá explicar explicar melhor do que eu como é que tudo se desenvolveu. Portanto, eu passo a palavra ao professor António Saldanha. Muito obrigado. Obrigado. Obviamente, eu antes de mais gostava de saudar já agora, a professora Fernanda Costa também já se juntou a nós. Então. E, portanto, eu não sei se a Fernanda quer começar a fazer a apresentação do seu livro ou... Professor Rui Martins, é absolutamente indiferente. Eu tinha o vídeo e o áudio desligados para não interferir na outra reunião. Já estou há algum tempo online, até porque para mim é um bocadinho difícil aceder a este tipo de reuniões de Zoom, porque nós aqui em Lisboa temos o Colibri, Colibri de Zoom, e às vezes um empata o outro. Então, se calhar o professor Saldanha vai começar então, ele vai fazer a apresentação. Está bem, com muito gosto. Eu, antes de mais, gostava de saudar o Sr. Presidente da ULP, não tinha o gosto de conhecer pessoalmente. Outros colegas, a doutora Cristina Montalvão, que é minha colega da Universidade e do Instituto, também tenho muito gosto em ver aqui. O professor Rui Martins já está saudado diariamente. A professora Fernanda Gil Costa, também tive o gosto de falar com ela hoje, e os outros colegas que não tenho o gosto de conhecer também pessoalmente, mas estão presentes. E passarei a dizer umas palavras, chamemos de apresentação desta obra, que tem a chancela da ULP, da Universidade de Macau, e também do aniversário da Universidade de Macau. Eu creio que será possível eu também fazer uma partilha de screen. Eu tinha aqui... Não tenho hipótese. Dizem-me aqui que não tenho hipótese. Não, mas isso, deixa cá ver, se calhar sou eu que dou autorização. Então veja lá, Rui, se me dá autorização. Eu estou a ver o seu ecrã. Não. O professor Rui Martins tem que dar autorização para a qualidade anfitrião. Não sei se é possível. Mas eu acho que é melhor... Mas eu agora não vejo ninguém. Não vê ninguém? Não. Acho que agora já está outra vez. Mas stop sharing. Eu já parei o meu sharing. Pois, deixe-me cá ver. Será que pode fazer agora o sharing? Deixe-me cá ver, então, se eu consigo fazer. Não aparece. De qualquer maneira, não é drama. Uso os sistemas manuais antigos, clássicos. O livro está aqui, como já tinha tido a oportunidade de dizer, existe. Está a ser desalfandegado. A doutora Cristina Montalvão Sarmento disse-nos que os problemas são práticos, alfandegários, mas o livro está aqui e eu gostava só de dizer meio de palavras sobre este livro. Isto é um livro que tem na capa um título que são Fontes Históricas sobre Macau no Arquivo Histórico de Goa. Parece uma coisa quase maçadora para quem não é do métier, um registro de documentos e isso tudo. E é efetivamente um registro de documentos que existem num grande arquivo do que foi uma antiga colónia portuguesa, que é o caso de Goa. E agora, por aqui outra vez. Eu não sei se só estou a ver uma pessoa. Estão todos a ouvir-me, não estão? Estamos. Eu pus outra vez o vídeo. Pus outra vez o livro em background. Está bem. E, portanto, isto é, no fundo, um catálogo de documentação, sumário de documentação relativa ao antigo Império Português que está em Goa. Portanto, isto, tecnicamente, é o que se passa aqui. Mas há uma razão prática e quase simbólica para isto ter aparecido como edição, que eu agradeço, privilegiada nesta edição da ULP, das iniciativas deste ano, que é o facto de ser uma obra simbólica. É uma obra simbólica no sentido que diz respeito praticamente a todos nós, a todos os que aqui estão representados. É uma obra que diz respeito a Portugal, que obviamente com potência administradora, enfim, com potência colonial naquele tempo, tinha um fluxo de documentação administrativa, religiosa, social, política, diplomática, comercial, muito grande, que isso passava por Goa. Nós não temos aqui,
infelizmente, Goa não pertence à OLP, embora seja um sítio muito querido a todos nós e onde se fala também português, portanto é uma presença também simbólica, é uma maneira de trazer Goa também a este fórum. E todos estão aqui representados, porque não estão todos representados porque a rota da administração, a rota dos documentos, a rota das igrejas, da religião, a rota do comércio, tudo isto passava por Goa e muitas vezes no seu extremo alcançava Macau. Temos que nos lembrar que quem vinha para Macau tinha que passar necessariamente pelo Brasil, tinha que passar necessariamente por Moçambique, e quem passava no Brasil obviamente estava a par e encontrava gente que estava em Angola. Portanto, isto no fundo era uma rede, não era propriamente um itinerário, ou uma linha de comboio, ou uma linha de autocarros com várias estações, não. É realmente um itinerário, mas integrado numa rede. E, portanto, estes documentos que aqui estão, no fundo, qualquer investigador de qualquer das universidades ou de qualquer dos países envolvidos nesta iniciativa encontram aqui um bocadinho da sua história e, obviamente, a ligação a este arquivo base, que é o arquivo de Goa, mas também só faz sentido fazendo a ligação aos outros arquivos, aos arquivos de Lisboa, aos arquivos de Moçambique, aos arquivos de Angola, aos arquivos de Timor e aos arquivos do Brasil. Isto não é uma obra autónoma, não é uma obra isolada, isto realmente pertence a uma unidade e todos poderão rever aqui. Isto tem um índice, onde precisamente as coisas estão visíveis, não é? Portanto, isto obedece aos cânones normais das publicações deste tipo e, portanto, é uma obra acessível aos investigadores. Mas, como eu digo, tem uma carga simbólica grande, porque demonstra efetivamente, já nem falo no mundo colonial, mas no mundo que falava português e que tinha que falar português. E o que resta desse mundo, que era um mundo que falava português para missionar, para ensinar, para comerciar, para politizar, para trocar ideias, tudo isto era este mundo, e esse mundo está refletido nos documentos que restam. São as relíquias que restam desse mundo, não é? Muitas delas com 500 anos de idade. O documento mais antigo que aqui está é um documento de 1563. Nós acabamos no período. Obviamente, isto diz essencialmente respeito a Macau, mas se nós fizéssemos a mesma coisa em relação a Moçambique, ou ao Brasil, ou a Angola, ou a Timor, poder-se-ia fazer, não é? Passaria pelo trabalho de investigação que está na base disto. Isto deve dizer-se que isto é um projeto muito antigo, é um projeto com muita substância, mas é um projeto que remonta a um período anterior ao chamado handover de Macau, não é? Quando a administração era ainda portuguesa, e a administração portuguesa, louvavelmente, e a Universidade de Macau, que aqui estava já, estamos a celebrar os 40 anos, já cá estava, foi dentro da Universidade de Macau, os estudos portugueses que se encarregaram de organizar uma missão que a Universidade patrocinou, uma missão em Goa, onde tiveram acesso aos livros do arquivo, que estão em Goa, ficaram lá, como estão noutros sítios do antigo Império Português. Esses livros estão, obviamente, em português, portanto, essa equipe recolheu o que havia de essencial, trouxe. Esteve muito tempo desaproveitado, por questões variadíssimas, e foi precisamente a minha colega, a professora Fernanda Gil Costa, que é a diretora do Departamento de Português, que se apercebeu que estava ali uma coisa com valor e que valia a pena ser potenciada. O professor Rui Martins também estava a par disto, portanto, resolveu-se imediatamente tirar todo o proveito que se podia tirar disto, e tirar o proveito não unicamente para a universidade, mas simplesmente tirar o proveito para todos. Portanto, são os tais potenciais clientes, os tais potenciais usuários deste tipo de trabalhos. O professor Martins acabou de falar da ciência. As ciências humanas, as ciências sociais também têm o seu contributo, e este, como digo, é uma maneira simpática de mostrar essa utilidade e, ao mesmo tempo, sublinhar o cimento que nos une a todos, que é a nossa pertença à academia, o nosso amor à academia, o empenho, a pesquisa, o estudo e a possibilidade de publicar esses resultados, não é? Isso é muito importante, porque não basta ser investigador, não basta ter amor à camisola, não basta, é preciso também que haja quem tenha a sensibilidade para tirar o proveito. Isto é nesse sentido que eu agradeço particularmente ao professor Rui Martins, a quem eu encontrei sempre muita sensibilidade, e às vezes isso não é normal, deixe-me dizer-lo, e que só o enobrece nas pessoas da ciência, às vezes são um bocadinho mais
focadas no seu ramo e não têm esta abertura de espírito e esta sensibilidade. E o professor Martins, nesse caso, é uma pessoa com uma mundividência e com uma visão académica muito mais vasta, e é precisamente a ele que eu estou mais grato pela iniciativa de ter tirado. Obviamente à professora Fernanda Gil Costa, porque imediatamente disponibilizou o que tinha ali em carteira, em caixas, e nós demos o pontapé de saída. Mas a ideia foi essa, é que isto fosse partilhado, e que fosse partilhado neste âmbito da ULP, porque é esse âmbito simbólico no gesto, mas que depois na prática, como disse, acaba por redundar em benefício de todos. É esse o sentido do livro. Os livros, são objetos, mas têm uma carga simbólica e um potencial muito grande de união e de comunhão e partilha. É este o sentido do livro. Depois espero que em breve, depois das alfândegas que mandam em nós, nos deixarem tirar os livros das caixas, que possamos todos verificar e eventualmente confirmar aquilo que eu tenho tentado aqui dizer em breves palavras. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado também eu. Eu, antes de passar a palavra à professora Fernanda Costa, e ela também poderá falar um bocadinho sobre este assunto do livro, gostaria de dizer que, para além do mais, uma questão interessante neste livro é que esta informação estava disponível aqui na Universidade de Macau há mais de 30 anos. Foi uma investigação iniciada pelo professor Teodoro de Matos, foi o primeiro diretor aqui do Instituto de Estudo Portugueses, que depois deu origem ao Departamento de Português, e foi uma investigação que ele fez com colegas em Goa, e onde recolheu cerca de 300 e tal fichas, que estiveram... Quase 3 mil fichas essas que, após a saída do professor Teodoro de Matos, desapareceram. Ninguém mais soube dessas fichas, e todos pensávamos que elas estavam perdidas, até quando, para o meu espanto, a professora... Isto ainda está aqui uma das caixas, são uma das 5 caixas originais, e estava tudo em fichas, não é? Deste género. Manuscritas tiveram a ser todas laboriosamente transcritas, inseridas numa base de dados, porque realmente eu aqui talvez centrei-me no aspecto do livro e esqueci-me, desculpe interromper o professor Rui Martins. Não, pode continuar. Mencionar, isto há um grande trabalho por aqui, há o trabalho inicial que o professor Rui Martins acabou de recordar dos colegas dos estudos portugueses que estiveram em Goa, a tal missão que esteve em Goa, mas depois, quando isto ficou reduzido a cerca de 3 mil fichas em 5 caixas deste tipo, que estavam sepultadas, que é o termo, no arquivo, num dos centros do Departamento de Estudos Portugueses, houve uma equipe que trabalhou comigo, e eu quero falar, que eu gostava de mencionar, o Dr. Miguel Lourenço, que é também um investigador da Universidade Nova de Lisboa, o Dr. Francisco Peixoto, também português, que trabalha aqui na Universidade de São José, na parte técnica. Portanto, isto envolveu uma equipe, sobretudo a nível da introdução de dados e da criação de uma base de dados complexa, mas que resultou nisto. Portanto, tudo isto concorreu para que este livro seja uma realidade, mas a montante a este esforço dos investigadores, das introdução de dados, dos organizadores, da elaboração do índice, foi complicado. Foi complicado, quer dizer, foi laborioso, não é? Mas felizmente isto resultou tudo. Portanto, eu peço desculpa de não ter dado estes pormenores, mas agradeço ao professor Rui Martins ter chamado a atenção e me dá a oportunidade de particularizar um bocadinho. Pronto, muito obrigado. E, portanto, como isto era uma peça histórica perdida, achámos por bem que fizesse parte da nossa celebração dos 40 anos da Universidade de Macau, e também fosse apresentada no âmbito da ULP. Mas eu creio que a professora Fernanda Costa poderá dizer um bocadinho mais. Professor Rui Martins, vai desculpar. Sim. Desculpar. E desculpem a mim o meu desconhecimento, mas eu tenho uma questão. A exemplo destes estudos feitos sobre Goa, será que existem estudos recentes sobre Malaca? Fala-se muito pouco de Malaca. Ouve-se muito pouco acerca de Malaca. Será que existem estudos recentes sobre o patrimônio português, não é?
histórico-cultural existente em Malaca? Obrigado. Isso, o professor Saldanha é capaz de saber isto melhor do que eu, não é? Posso esclarecer, Sr. Presidente, porque eu realmente aqui há quase 20 anos, precisamente aqui sediado em Macau, fui presidente do Instituto Português do Oriente e fui também cônsul-geral para os assuntos culturais em Macau e Hong Kong, mas no fundo abrangia todos os interesses culturais numa área extensíssima, que é do Japão à Indonésia, e precisamente tinha a meu cargo zelar pela presença do português em vários pontos, entre eles Malaca. Não é? Nós tínhamos relações com a Universidade de Malaya, tínhamos um leitor em Kuala Lumpur e, portanto, essa leitora muito tempo deu assistência. E, portanto, era da minha obrigação estar a par do que se fazia. Em relação à pergunta que nos põe, há muita historiografia. Os portugueses têm trabalhado muito, a historiografia mais recente tem trabalhado muito sobre Malaca, não só Malaca no contexto do antigo Estado da Índia, que abrangia também essa zona do Sudeste Asiático, do ponto de vista comercial, do ponto de vista das missões, do ponto de vista... Mas também, para além do aspecto historiográfico, há um renascer de interesse pela língua portuguesa na sua forma local, não é? Nas formas crioulas de falar português lá. Foram realmente o apoio que nós demos naquela altura, inclusivamente nessa fase até havia um plano de criação de um centro cultural português que o governo, o Estado, Malaca é um Estado dentro de uma federação, e o chefe do governo de Malaca generosamente pôs-nos à cabeça de uma lista de pretendentes e dava-nos umas instalações. Não vale a pena trazer para aqui a história triste, porque é que isso não se concretizou, mas de facto isso demonstra que havia interesse e que Portugal não se esqueceu e que fazia o que podia, não é? Obviamente todos nós padecemos de falta de fundos, mas houve aqui muito empenho dos leitores, das associações interessadas. Portanto, voltando outra vez à questão que pôs, do ponto de vista historiográfico há muita coisa, continua a despertar muito interesse e em termos do português, penso, não sei, não estou a par, mas penso que o Instituto Camões não terá esquecido esse nosso trabalho e esse investimento que foi feito, e pronto, penso que as coisas estão de pé, não é? É dos sítios onde as coisas estão de pé. Há outros sítios onde houve uma presença portuguesa, e todos estes pontos de presença portuguesa acabam por se ligar entre si, não é? O caso do Brasil, praticamente, a Ásia toda, pela mão dos portugueses, passa de caminho para Lisboa pelo Brasil. E por Moçambique, essencialmente, porque é a rota, não é? Mas pronto, mas isso ficará precisamente para outra oportunidade. E pronto, isto era só para esclarecer o Sr. Presidente da OLP o que é que se passa presentemente lá. Obrigado, professor. Professor Martins, faz favor. Muito obrigado. Eu já concluí, agora passava a palavra à professora Fernanda Gil Costa. Muito obrigado. Obrigada, professor Rui Martins. Em primeiro lugar, eu queria saudar todos os membros da ULP que estão presentes. Em primeiro lugar, aqueles que não conheço, e em segundo lugar, mas digamos em pé de igualdade, aqueles que fui conhecendo durante o tempo em que estive em Macau e em que assisti a uma destas reuniões logo em 2012, no ano da minha chegada em Macau, e depois em 2016 em Timor. Portanto, a todas essas pessoas envio os meus cumprimentos. Já agora, em relação ao assunto de que se estava a falar, relativo às fichas de Goa, de facto considerei-me na altura muitíssimo afortunada por me ter lembrado de abrir uns caixotes com um ar muito antigo, muito perdido no tempo, que estavam num canto de uma das salas pertencentes ao Departamento de Português. Tinha ouvido há pouco tempo falar do trabalho que tinha sido feito por uma equipa de historiadores da Universidade de Macau em Goa e que tinha desaparecido. E qual não foi o meu espanto quando, ao abrir um desses caixotes, desculpem, pensei imediatamente que as fichas eram aquelas, e depois de chamar
O professor Saldanha, ele confirmou que efetivamente eram e, portanto, a partir daí, obviamente, começámos a pensar na melhor forma de dar conhecimento disso ao mundo, porque era, como investigadores que somos, era a nossa obrigação. Sobre o meu livro, sobre o qual vou dizer, vou ser muito breve, porque é um livro sobre espaço público do ponto de vista cultural e concretamente sobre literatura escrita em português em Macau, escrita diretamente ou traduzida do chinês. Eu queria em primeiro lugar voltar a agradecer à Universidade de Macau, na pessoa do professor Rui Martins, o facto de ter aprovado e financiado o projeto que eu apresentei em 2013 e do qual resultou, portanto, este pequeno livro, que tinha como finalidade essencial debruçar-se sobre os anos posteriores àquilo que é costume chamar o handover, portanto, a passagem da administração portuguesa para a administração chinesa, que cumpriria 20 anos em 2019, ano em que o livro, de facto, foi publicado em julho, e depois aqui em Lisboa, seguido de outras manifestações de comemoração da data, que aliás se estenderam também até à Catedralina Lei Sintra da Universidade de Paris-Nanterre, portanto, tendo a comemoração, portanto, adquirido algum relevo. Este livro, que se chama Não Repensar, mas Recuperar Macau, digamos, este recuperar Macau tem a ver com a ideia de recuperar, obviamente, aquilo que poderá ser uma certa irradiação que se manteve depois portanto, da passagem entre as duas soberanias, das letras portuguesas num território que é maciçamente habitado por povos do Oriente e, sobretudo, de origem chinesa e da China continental. Portanto, esse objetivo foi de alguma maneira cumprido investigando os jornais, o tipo de intervenção cultural que os jornais em língua portuguesa, que eram 4, contando um jornal religioso do Clarim, e depois mais um que suponho que ainda hoje existe e que é bilingue, que é publicado em português e chinês, portanto, e que frequentemente têm alguma intervenção cultural, portanto, na vida pública da cidade. E depois, essencialmente, e porque é essa a minha especialidade, um pouco inquirir, saber como se comportava a literatura de Macau. Comecei com uma antologia, a primeira antologia que foi publicada no ano do handover, precisamente, a antologia que se chama Poetas de Macau, que foi a primeira obra bilingue em português e chinês que se publicou em Macau, e a partir daí fui seguindo as publicações, essencialmente de 2 autores que, sendo portugueses, vivem em Macau desde os anos 80, e têm toda a obra que têm feito tem sido publicada em Macau, mesmo durante o tempo em que a administração era ainda portuguesa, mas nos últimos 20 anos continuaram a publicar regularmente, portanto, nas mesmas ou noutras editoras, foram surgindo algumas novas, e também 2 autores chineses que têm a particularidade de ter sido já por várias vezes traduzidos para português, um dos quais publica, aliás, também frequentemente em inglês, e portanto pode ser conhecido ou lido tanto em português como em chinês como em inglês. É isso que eu chamo no subtítulo A Sobrevida das Letras Portuguesas, portanto, pedindo de empréstimo a ciências de outra natureza a palavra sobrevida para, portanto,
tentar explicar que se trata do estudo de qualquer coisa que ficou ativa, que continuou a sua atividade numa atmosfera que, em princípio, já não teria ou não seria tão acolhedora para, digamos, a sua existência, mas que efetivamente eu verifiquei que, pelo menos até 2018, a altura em que fechei o livro, não era esse o caso. Portanto, é basicamente sobre isto que o livro fala, e, portanto, renovo os meus agradecimentos na pessoa do professor Rui Martins, à Universidade de Macau, o facto de me ter permitido fazer e completar este projeto, aproveitando os 5 anos que passei aí como no Departamento de Português, e tenho, obviamente, também muito orgulho no trabalho do professor Saldanha, a quem retribuo todas as amabilidades que me fez, e dado que nos une uma amizade que foi portanto, que nasceu em Macau nos anos em que estivemos juntos, sinto-me também muito orgulhosa pela publicação deste livro e considero também um bom contributo para a comemoração dos 20 anos da administração chinesa de Macau. Professor Rui Martins, acho que obrigado. Agora não me surge mais nada. Certo. Eu já agora gostaria de acrescentar, não sei se há alguma pergunta da assistência. Eu gostaria respondido aqui algumas coisas por aí chat, mas a professora Cristina quer dizer alguma coisa? Eu gostaria só de lembrar um contributo relativamente à questão do Sr. Presidente, depois nós estamos aqui a trabalhar, outros mas em salas, relativamente a Malaca. Com da ULP 2010, que também foi promovido pelo acolhimento, houve um grande politécnicos portugueses, encabeçados pelo professor Teixeira, que foram levar a Malaca um conjunto de artefactos que é interessante, porque há um grupo de voluntariados que criou um museu chamado Museu da Herança do Povoado Português, Portuguese Settlement Heritage Museum, que é voluntário, que é da comunidade, é no Portuguese Settlement, fundado nos anos 30 pelos descendentes portugueses em Malaca, e em que se levaram conjuntos de artefactos, etc., que fazem mais parte desse museu visitável. Isso foi fruto de iniciativa do Instituto Politécnico da Gana, padrinha para um conjunto de universidades, quando fomos à Universidade de Macau, parámos em Malaca para deixar esse contributo. Achei que o Presidente ia gostar de saber, e já estamos em rede, eu acho que a professora Sânia também precisa ter. Só o professor Rui Martins ouvi muito mal. Fazia o favor de me mandar o slide, tirar as papeladas, o professor ainda não já eu não percebi. Pediu-me para eu enviar o quê? Pode repetir? Não sei muito bem. Podia mostrar. Não se ouve. Não se ouve, não. O som está muito mal, Cristina. Muito mal. O som está mal. Cortado. Mas se puder escrever aí por chat. No bate-papo. Pois no... Eu queria só acrescentar em relação ainda à Malaca, não sei se é oportuno ou não, que há um investigador do Departamento Português da Universidade de Macau, o Mário Pinharanda, que é um conhecedor muito ativo do crioulo de base portuguesa que se mantém, portanto, junto de Malaca, nas imediações de Malaca, tanto quanto sei. Creio que ele tem alguns ensaios publicados sobre o assunto. Digo isto apenas para o caso de haver alguém interessado em conhecer esse aspecto. E havia outro, era interessante, eu não faço ideia qual é a situação agora,
Mas nós tínhamos, repito, nós tínhamos um leitor, nós, Instituto Português do Oriente, que éramos um braço do Instituto de Camões, nós geríamos autonomamente os interesses da Indonésia até ao Japão, e havia um leitor que era pago por nós, Instituto Português do Oriente. Tal como tinha sido, todos os interesses para cada Índia tinham sido sustentados pelo governo português de Macau até à transição. Portanto, o IPOR herdou essa responsabilidade, os orçamentos passaram ao Instituto de Camões e nós tínhamos um leitor na Universidade de Malaya, em Kuala Lumpur, que era precisamente esse leitor que fazia a ponte com muito voluntariado, com muito boa vontade, com algum sacrifício, porque a distância ainda é grande, que dava apoio a essas comunidades. Não sei se depois, com as restrições e as mudanças que têm havido, e se o Instituto de Camões continua a dar a importância que nós dávamos a essa presença, não é? Mas ela existiu e era salutar que existisse. As coisas eram difíceis porque Portugal, espantosamente, não tem uma embaixada na Malásia. Portanto, quem cobre o Sudeste Asiático é a embaixada em Bangkok. Enfim, portanto, isso também não facilita. Mas, ainda retomando a pergunta original, Malaca nunca esteve esquecido. E realmente o aspecto da língua portuguesa foi uma área onde se investiu muito. A doutora Cristina Sarmento vincou este aspecto mais de cultura material dos objetos que estão nesse pequeno museu do Kampong, que é a área onde estão concentrados os portugueses. Para eles é muito importante, porque cá está a cultura material, é visível, é palpável e que lhes aviva essa ligação que têm ainda a um passado português, não é? A língua, neste aspecto, é outro elemento vertebral nesta história. Desculpe interrompê-la, era só para acrescentar isto, mas era interessante, talvez, não sei, uma pequena sugestão ao Sr. Presidente da ULP, no sentido de manifestar o interesse da ULP ao Instituto de Camões, através dos leitorados e destes centros, destes núcleos de atenção que houve. Acho que era uma área interessante de intervenção da ULP. Acho que tem toda a legitimidade para saber, é para isso que está lá o Instituto de Camões, não é? Penso eu. Pois, e como foi referido aqui, nós temos aqui docentes na Universidade de Macau que são especialistas do crioulo de Malaca, não é? Do Pinheiro Nunes. E agora temos outra vez o professor Baxter, que é agora cá part-time no departamento de inglês, que esse então doutorou-se mesmo sobre como é que eles dizem, o papiá cristão de Malaca, não é? Portanto, se houver pessoas interessadas na ULP sobre esta questão de Malaca, nós aqui poderemos ter algumas entradas sobre isso, não é? Ou ajudas sobre isso. Obrigado, professor Rui Martins, obrigado, caros colegas. Era uma questão de curiosidade, mas creio que, de facto, há muita coisa que está a ser feita, que existe à volta de Malaca. Obrigado. Certo. Eu já agora, para acabar, gostava de referir, assim como havia estas 3.000 fichas sobre Goa, creio que o professor Saldanha também poderá dizer uma coisinha muito rapidamente sobre os outros milhares de fichas, não é? Que havia mais umas 5.000 sobre Macau, não é? Havia mais quase outras tantas dizem respeito unicamente aos arquivos de Macau e que vão também ser alvo de uma publicação. O professor Rui Martins generosamente ficou agradado com a primeira, portanto, provámos a possibilidade de fazer e vamos avançar com esse segundo volume, que mantém o mesmo atrativo, porque realmente a história de Macau é feita, está presa precisamente a estas rotas da administração portuguesa em vários pontos, em vários continentes, e, portanto, continuarão a estar presentes o Brasil, Moçambique, Timor, Goa, Angola, as rotas do comércio, as rotas da região, e tudo em português. Mais uma vez, o português é a língua veicular destes múltiplos interesses, e esperamos que este segundo volume esteja pronto ainda no próximo ano e que venha despertar também interesse, como é o objetivo, e que as coisas se salvem precisamente. É importante que as coisas estejam em livro, estejam palpáveis, estejam visíveis e que se perceba a intenção de quem os publicou
faz parte da história do livro. Ok, muito obrigado. Portanto, é isto. Eu não sei se me ouvem melhor agora. Agora vimos perfeitamente. Agora ótimo. Muito obrigada. Só para não ficar a curiosidade sobre o que eu disse, eu pedi a este e-mail para me ser enviado este slide e para o professor Rui Martins amanhã o poder mostrar na Assembleia Geral e eu poder pôr as capas dos livros no site, uma vez que ainda não recebi o livro do professor Saldanha. E também queria... Pediu estes 2 slides, que eu tenho um dos ventiladores e outro sobre este, não é? Eu envio-lhe isso por e-mail. Está bem. Mas quis partilhar um testemunho do encontro de 2010, quando fomos a Macau, por iniciativa dos politécnicos, encabeçados pela iniciativa e pelo dinamismo do professor Sobrinho Teixeira. Fomos todos a Malaca levar um conjunto de artefactos muito significativo, desde trajes a livros, a discos, enfim, agora não consigo pesquisar, para um pequeno museu que se chama o Museu da Herança do Povoado Português em Macau, que é uma iniciativa privada da comunidade de origem portuguesa no bairro português, que foi fundada em 1930 e que ainda hoje subsiste. E assistimos todos a danças portuguesas típicas, cantadas em português, e portanto foi uma experiência muito rica. Era só partilhar esse testemunho. Obrigada. E muitos parabéns ao professor Saldanha, muitos parabéns à professora Costa e os nossos agradecimentos que o seu presidente com certeza reforçará à Universidade de Macau, com quem estaremos amanhã, ainda toda a manhã e toda a tarde. Muito obrigada. Obrigado, professora Cristina. As minhas felicitações ao professor Fernando, à professora Fernanda Costa e ao professor Saldanha pelo trabalho realizado. E mais uma vez o professor Rui Martins pelo apoio. Obrigado, El. Está bem, então eu depois envio este slide agora por e-mail, os 2, está bem? Obrigado. Ok, então pronto. Então, obrigada. Até amanhã e muito obrigado. Até amanhã, muito obrigada. Obrigada. Até amanhã a todos. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã.